Estudo IgZ1, a avaliação de segurança e eficácia clínica do azivudine em pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2. Tá? Um estudo fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, tá? Na avaliação de casos moderado a graves de SARS-CoV-2, tá? Na internação hospitalar com utilização do azivudine. A parte mais interessante dessa fase inicial do estudo é que nós pegamos um período ainda sem vacinação, então não havia disponibilidade para toda a população das vacinas e dessa forma, ainda com muitos casos moderados a graves sendo diagnosticados e com evoluções não tão favoráveis, a gente teve uma gama enorme de pacientes para fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de estudo, num centro de referência onde você tinha disponibilidade de equipe médica disponível, farmacêutica, fisioterapia, enfermagem, para dar todo o suporte ao paciente, para dar todo o suporte ao estudo, para fazer a avaliação tanto da eficácia quanto a avaliação dos eventos adversos ou de complicações com a utilização da medicação. O período da utilização dos medicamentos no estudo veio do início, o primeiro paciente inscrito no dia 23 de abril de 2021, tá? Até a data final do estudo foi 4 de março de 2022, com o término do último participante do estudo numa avaliação na pós-alta. Tá? Foram 18 meses de estudo, tá? Com a finalização no dia 10 de agosto de 2022, com a aprovação da emenda 4 pela CONEP, com a finalização dos estudos e os critérios estatísticos mais rigorosos. O estudo foi unicêntrico justamente porque, pela presença de um equipamento do PCR, tá? Onde você tinha que ter a validação desse equipamento para a realização dos exames, um equipamento de um fator mais complicado para importação, para validação principalmente, até para você também manter uma mesma linha de tratamento padronizado para todos os pacientes envolvidos no estudo e principalmente uma padronização na utilização dos medicamentos, na coleta dos exames, então você teria uma fidelidade maior nos resultados finais e na coleta de todos os resultados. Tá? Então essa é a justificativa para a utilização de um único centro, absorvendo pacientes de várias regiões da região norte-noroeste fluminense. Tá, principalmente da região de Campos Goytacazes. No período de triagem, os pacientes que eram elencáveis para o estudo eram pacientes acima de 18 anos que tinham PCR positivo nas últimas 96 horas antes da coleta, tá, antes da avaliação do paciente, e que apresentavam sintomas característicos de Covid com complicações moderadas a graves, né, na parte da avaliação respiratória e avaliação clínica do paciente. O grupo experimental do azivudine estava fazendo utilização de 5 mg dia, via oral, durante 14 dias, que era o padrão de tratamento, e você tinha também o grupo controle com placebo, via oral sendo utilizado também por 14 dias, também mantendo o patamar do tratamento global, tratamento padrão. O estudo foi realizado com uma monitorização de exames de rotina sendo realizados a cada 48 horas, tá? Tanto o RT-PCR quanto a monitorização da função hepática, função renal, leucometria e demais exames de avaliação de eletrólitos, gasometria arterial, tomografia computadorizada e avaliação ecocardiográfica quando necessário, toda vez que o paciente apresentava aí alguma cardiopatia ou alguma evidência de lesão miocárdica, como já foi verificado também no estudo, sem nenhuma relação com a medicação. Período de tratamento, os exames, como a gente já estava dizendo, foram coletados pela equipe do estudo a cada 48 horas. Tá? O tratamento foi finalizado no 14º dia e durante esse período os pacientes eram avaliados e eram acompanhados com uma bateria de exames e principalmente com avaliação clínica bem mais aprofundada, buscando uma farmacovigilância no intuito de verificar algum evento adverso da utilização da medicação
durante o período de internação, durante o período de avaliação clínica, principalmente durante o período de avaliação laboratorial que os pacientes estavam sendo submetidos. Após a alta, esse paciente foi submetido a uma avaliação ambulatorial em 28 e 60 dias, também com realização de exames ambulatoriais a nível ambulatorial, exames laboratoriais, acompanhamento clínico, acompanhamento fisioterápico, quando necessário, para a reabilitação desse paciente, durante esse período do pós-tratamento e do pós-alta na avaliação. O tratamento também vai ser interrompido, seria interrompido na desistência do tratamento, da adesão do paciente ao programa, tá, de assistência, tá, fato que só foi verificado com um paciente exclusivamente. Tá, os critérios de inclusão, como a gente já tinha mencionado, são pacientes acima de 18 anos, pacientes que tinham necessidade de hospitalização acima de 18 anos com quadro clínico acometido pela pneumopatia do SARS-CoV-2 com quadro moderado a grave, tá? Uma classificação adotada à época pelo Ministério da Saúde. Tá? O teste diagnóstico que foi utilizado foi o RT-PCR diagnóstico, tá? Com amostras respiratórias, nasofaringe, orofaringe, no trato respiratório, tá? Com tempo de início de sintomas e para inclusão no estudo abaixo de 14 dias. Tá? A internação era em até 48 horas após a inclusão do estudo, então você fazia a triagem do paciente, a avaliação com a RT-PCR e com alguns exames laboratoriais, principalmente para avaliar o quadro clínico basal desse paciente, e em até 48 horas esse paciente era internado e era incluído no nosso processo de acompanhamento e tratamento do paciente internado. A adesão era voluntária, tá? Com a assinatura do termo de consentimento livre, esclarecido, sendo que todos os participantes assinaram e mantiveram esse termo de adesão até o final do estudo. Os pacientes que eram excluídos, que respeitavam os critérios de exclusão, eram os pacientes que eram sensíveis, que apresentavam qualquer tipo de quadro alérgico ao azivudine, tá? Ou aos seus recipientes, né? Pacientes diagnosticados com pneumonia causada por outros tipos de patógenos, pacientes com doença hepática, tá? Com uma bilirrubina total acima de 2 mg por decilitro, a LT-TGP e a ST-TGP 5 vezes maior acima do limite de corte, tá? Contagem total de neutrófilos abaixo de 750 células por litro também a gente entendia como critério de exclusão. Pacientes com insuficiência renal, pacientes com insuficiência hepática, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva em classe funcional 3 ou 4, pacientes com antecedentes de doença hepática, pacientes com síndrome de má absorção, que poderia complicar a aderência ao tratamento por conta de pouca absorção da medicação, já que ela é uma medicação de utilização oral. Todos esses critérios foram observados e a gente verificou que esses pacientes não poderiam ser elencáveis para o estudo e assim foram excluídos. Ainda assim, mantemos critérios de exclusão: mulheres grávidas, pacientes incluídos em outros ensaios clínicos, pacientes com HIV, pacientes com tratamentos com outros antirretrovirais à época, pacientes com tratamento com anticorpos monoclonais, pacientes que estejam em plano de tratamento clínico que inclui administração concomitante de qualquer outro tratamento experimental ou off-label também eram excluídos. A gente teve casos de pacientes que estavam fazendo reutilização à época durante o processo de triagem do famoso kit COVID, né, a utilização aí de antiomíticos e de outras medicações que eram à época considerados off-label. A gente também fez questão de excluir do processo de triagem de avaliação. Pacientes que requeriam ventilação mecânica invasiva, né, completando aí um quadro de pacientes graves para COVID, também foram excluídos. Tá? E qualquer outra condição médica significativa, história médica, que poderiam gerar complicação ou que excluiriam o paciente do estudo por complicações outras que não a complicação pelo próprio quadro clínico associado ao COVID ou associado à utilização de medicação, também foram excluídos do estudo. Tá? O objetivo primário do estudo era avaliar a segurança, tá, e a eficiência, a eficácia da medicação versus o placebo em pacientes acometidos pela SARS-CoV-2 com COVID, um quadro moderado a grave da doença. Tá? O objetivo secundário foi avaliar a evolução clínica entre o estudo azivudine em relação ao grupo placebo,
com pacientes infectados por SARS-CoV-2, né, em estágio moderado a grave. Tá? O número total de pacientes abordados foi de 476 pacientes, o número de pacientes inelegíveis foi de 296, tá? O número de participantes randomizados foi de 180, tá? Num cálculo amostral que a gente já tinha feito uma reavaliação, tá? Com uma pequena redução do número total de pacientes admitidos. Tá? A desistência ou dropout de 1, tá? Muito pequeno para um estudo desse padrão. Número de participantes excluídos ou descontinuados foram 8, tá? Principalmente por agravamento do quadro clínico do paciente durante o seu período de internação, seu período de avaliação. Foram 8 óbitos, sendo que foram 7 óbitos, sendo que 6 pacientes foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva, 1 recuperado, e 1 óbito após a alta e após o período de investigação desse paciente. Foi verificado que esse paciente tinha uma cardiopatia, uma doença valvar mitral, uma insuficiência mitral grave, que acabou levando esse paciente a uma congestão pulmonar dentro de um hospital de pronto-socorro. Esse paciente foi imediatamente trazido ao nosso centro de pesquisa, ao nosso centro de avaliação, ao Hospital da Santa Casa Misericórdia de Campos, onde foi evidenciado a cardiopatia e o óbito por essa complicação. Tá? Dos 7 pacientes encaminhados para terapia intensiva por agravamento do quadro clínico e pela necessidade da ventilação mecânica invasiva, ou seja, da intubação, 6 foram a óbito e 1 acabou se recuperando e evoluiu com a liberação e com a alta hospitalar. Esses pacientes foram retirados do estudo por evoluírem com um evento adverso grave, tá? Sendo que desses 7, 1 felizmente se recuperou e recebeu alta hospitalar. No desfecho primário, onde você verificava a melhora clínica do paciente durante o estudo, confrontando dados do azivudine com placebo, você teve uma evidente melhora clínica do paciente com redução dos scores que são adotados de melhora clínica da Organização Mundial de Saúde. Está mostrando um P significativo, importante entre o placebo e o azivudine com relação ao desfecho primário, que é a melhora clínica e a cura clínica desse paciente. Ao mesmo passo que no desfecho secundário, onde você faz a avaliação do desfecho pela melhora, além da melhora clínica com relação à melhora laboratorial através da ausência do RNA viral, também foi significativo, principalmente com a redução da carga viral entre o D3 e D9 do estudo, tá? Também significativo no placebo versus azivudine, onde você tem uma redução importante detectada pelo RT-PCR, tá? Nessa fase e também como desfecho secundário essa redução da carga viral, tá? Também em paralelo com o que estava acontecendo com a evolução clínica. Então isso mostra não só a utilização do azivudine no desfecho primário com a melhora clínica do paciente, tá? Ao longo da evolução do estudo, também com o desfecho secundário, que é a negativação dos exames de avaliação viral com a negativação sendo verificada pelo RT-PCR. No desfecho secundário, onde você fazia a avaliação da redução da carga viral até a sua negativação, através do RT-PCR, a gente teve entre o D3 e o D9, você não teve uma redução tão significativa, tá? Talvez pelo método, quanto você faz através do PCR digital, do ddPCR, você tem uma redução significativa que pode, com a significância do P 0,001, e você pode ter uma evidência mais gritante quando você avalia esses dois gráficos de comparação da redução da carga viral com a RT-PCR e o ddPCR, mostrando que houve sim uma redução bem significativa com a utilização do azivudine em relação ao placebo ao longo do período analisado, e evidencia também a importância de você utilizar um método mais fidedigno, em que você tem uma avaliação da carga viral mais fiel, mostrando a efetividade, mais uma vez, da utilização do azivudine. Outros dados clínicos também foram avaliados ao longo do estudo, e principalmente da utilização do azivudine versus placebo, que foi a redução de temperatura, a redução de alguns outros sintomas. São dados que, apesar da sua significância para o sintoma do próprio paciente,
mas para efeito de evidência de melhora clínica, não foram tão significativos. Tá? A melhora do quadro de diarreia, a melhora da mialgia, da fadiga, tudo isso foi evidenciado ao longo do período de análise dos pacientes com utilização do Desivudine versus placebo. A gente conseguiu ver esse tipo de melhora clínica, porém não foram significativos. Tá? Outros parâmetros que a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, eu acho que isso pode ser inclusive reavaliado mais para o futuro, é a comparação do desfecho mais grave da doença, por mais que a gente tenha um N um pouco mais reduzido, mas isso é um dado extremamente significativo, que é a melhora clínica do paciente e a redução do número de pacientes que evolui para ventilação mecânica invasiva, agravamento da doença dentro do estudo, estando aí na faixa em torno de 4 a 4,5%, em comparação da população brasileira à época do estudo, em que pacientes com quadro moderado a grave evoluíam em cerca de 50% a ventilação mecânica invasiva e aí suas potenciais complicadores, insuficiência renal, insuficiência hepática mais grave, falência cardíaca. Então, o fato da redução da carga viral, o fato da redução de sintomas respiratórios, de complicações respiratórias, também é um dado extremamente significativo, que pôde ser visto no trabalho com a redução principalmente da necessidade da ventilação mecânica invasiva, que era um dos maiores temores do Covid-19, do SARS-CoV-2, à época em que o estudo estava sendo realizado. Outra avaliação importante também foi o tempo da normalização da saturação de O2 avaliado pela gasometria arterial e pela oximetria de pulso. Tá? Os dados, apesar de não serem significativos clinicamente, você tinha melhora clínica desses pacientes ao longo da utilização das medicações, principalmente do Desivudine versus placebo. Com os pacientes com utilização do Desivudine, você tinha uma melhora clínica e uma redução da necessidade da complementação de O2 dentro da enfermaria de forma mais significativa, tá? Apesar de, na análise estatística, você não ter essa verificação tão eficaz. Com relação, principalmente, a frequência de ventilação mecânica invasiva ou oxigenação por membrana extracorpórea, você teve aí a necessidade de 7 participantes, tá, quase 4%, 7,88% dos pacientes acabaram evoluindo para ventilação mecânica. E como eu acabei de citar, como desfecho secundário mais grave, que era justamente o maior temor de todos os intensivistas, de todos os clínicos que faziam avaliação de pacientes com Covid, era a temível ida do paciente com um processo inflamatório pulmonar e vascular indo para a ventilação mecânica invasiva. E o que a gente pode verificar é que apenas 3,88% desses pacientes evoluíram para a ventilação mecânica invasiva. Os dados atuais, já conhecidos, já reavaliados, já levantados pelo Ministério da Saúde, falam em pacientes que foram hospitalizados dentro de um ambiente controlado e principalmente num ambiente com suporte de terapia intensiva adequada, 50% dos pacientes da população brasileira analisada evoluiu para a ventilação mecânica invasiva. Então isso é mais uma medida, mais um dado que reforça a eficácia, talvez, da medicação, necessitando de talvez mais estudos mais para frente, mais aprofundados, mas já mostra que existiu uma redução significativa da complicação pulmonar com a utilização da medicação versus o placebo. Tá? Uma outra coisa interessante com relação à função renal, não houve uma modificação tão significativa em relação ao placebo e o Desivudine. Isso mostra a segurança da medicação. Então esse gráfico evidencia muito bem ao longo dos dias a variação de ureia e creatinina. Tá? Isso você conseguir evidenciar também nas gasometrias arteriais com relação à acidose metabólica. A gente não verificou modificações significativas com relação à acidose metabólica. Então o buffer effect, né, que é o efeito buffer metabólico do organismo, também se manteve estável. Então não só a ureia e creatinina, mas também o efeito buffer estava sendo suportado bem pelo paciente com Desivudine, mostrando a segurança,
tanto que não houve alteração significativa entre o efeito na função renal, tanto no azivudine quanto no placebo. Tá? Com relação à função hepática, a gente houve sim algumas modificações, alguns dados significativos com relação à deterioração da função hepática, nada de muito agravante. Já existiam estudos prévios do azivudine, já evidenciando que, assim como qualquer outro antirretroviral, alguns efeitos na função hepática, mas durante o período do estudo, com os pacientes analisados, não houve nenhum tipo de evolução para hepatite fulminante ou nenhum tipo de complicação mais grave, muito pelo contrário, os pacientes toleraram muito bem a utilização da medicação, inclusive aqueles que já tinham algum tipo de alteração hepática, não aqueles que preenchiam o critério de exclusão, aqueles que tinham alteração basal, aqueles que foram incluídos, a gente não verificou nenhum tipo de piora significativa da função hepática, apenas que já era observado com a utilização dessa medicação em outros estudos e para outras finalidades. O tempo de conversão para carga viral negativa também foi bem significativo em relação ao azivudine versus placebo. Você pode verificar que na utilização do azivudine, a primeira conversão ficou entre 6,27 e 7,73 dias, tá, para a primeira conversão, e na segunda conversão, o placebo, com 7,94 a 8,89 dias, tá, para a segunda conversão. Então, isso só evidencia a redução significativa da carga viral com a utilização do azivudine versus placebo, o que pode também evidenciar, tá, se você fizer um comparativo e um paralelo com a melhora clínica dos pacientes, que não só a redução da carga viral, mas também isso se espelha com relação à melhoria das condições clínicas desses pacientes, tá, do placebo versus o azivudine. Tá? A principal, você tem uma significância importante, né, um P de 0,02, então isso é importantíssimo ser citado, tá, mostrando a significância das análises sendo realizadas durante o período da avaliação. Tá? Houve períodos de alguns pacientes prolongaram o seu período de internação, tá? Pacientes que não negativaram as amostras de PCR após os 14 dias, permaneceram internados, permaneceram sendo monitorizados, e uma coisa interessante é que da população que permaneceu mais tempo do que 14 dias internada, a maior percentual, 66,66%, eram de pacientes placebo, tá? E apenas 33,84% eram de pacientes do azivudine, mostrando que a persistência da carga viral do paciente está diretamente relacionada também com a não utilização da medicação, ou seja, com a utilização do placebo. Tá? Esses persistiam com mais tempo, tá, dentro do rol de pacientes que permaneceram durante mais tempo, mais de 14 dias internados, esses só permaneceram mais internados com um maior percentual aqueles que estavam com placebo, tá, e um menor percentual aqueles com azivudine. Uma questão muito importante que deve ser levada em consideração e que esse corte só pode ser levado em consideração após ao período do estudo, com relação à importância da utilização da medicação independente da cepa que estava presente à época. Tá? As cepas analisadas e diagnosticadas através de sequenciamento genético foram a gama, a alfa e a delta, e a resposta do azivudine durante esse período com relação à redução de carga viral, redução de sintoma, redução de período de internação, redução de complicações, foi teve o mesmo comportamento independente da cepa circulante durante o período do estudo. A vantagem, inclusive, desse estudo ter tido esse período de 18 meses durante uma das piores fases da pandemia foi justamente você ter a exposição da população e a coleta desse material, pegando aí as três principais cepas que estavam circulando e duas delas que foram os maiores fatores de complicação.
Então, mostra eficácia independente, mostra a eficácia da medicação independente da cepa que estava circulando na população. Uma outra coisa interessante também a ser notada é com relação aos ciclos, né, aos CTs, com redução da curva padrão com relação à replicação viral, sendo verificado do azigodine versus placebo, com significância, com um P significante, tá? Então era uma questão você tinha uma menor carga viral, uma redução da carga viral, com redução dos ciclos de replicação, tá? Mostrando aí uma ação inversamente proporcional com a redução de carga viral com aumento de ciclos verificados. Então você tem aí uma proporção realmente inversamente proporcional com redução de carga viral com aumento de ciclos. Ainda relacionado aos eventos adversos, além da análise de uma complicação com relação à piora da função hepática dentro de limites aceitáveis durante a utilização da medicação, houve um relato de 2 casos de tontura, sendo que o paciente já tinha um relato de histórico pregresso ao sintoma e o outro não teve nenhuma outra causa relacionada que pode ser associado à utilização da medicação. Além dos eventos adversos que nós verificamos até agora com relação ao aumento das funções, aumento dos exames de prova de função hepática, volto a dizer, sempre dentro do limite tolerável durante a utilização da medicação, você teve um caso de flebite membro superior, causado pela utilização de claritromicina venosa, que já é conhecida por gerar problemas de irritação de acessos de venóclises periféricas, foi convertido em via oral com a reversibilidade do quadro, tá? E principalmente o que a gente pôde verificar foi um dos casos mais frequentes, né, na análise dos eventos adversos, é a questão das elevações das enzimas hepáticas, em que a todo momento estava sendo monitorizado nos exames padrão que eram feitos a cada 48 horas, e a partir do momento que isso era monitorizado, se mantinham sempre numa faixa de segurança em que a gente não tinha necessidade da suspensão do uso da medicação ou da interrupção do evento. A taxa de mortalidade de todas as causas durante o período, até o D15, D21, D28, de 14 a 20 dias, a gente teve aí do desfecho do evento adverso mais desfavorável, que é o óbito, foi de 3,88%, tá? Foram 7 quadros de agravamento com necessidade de terapia intensiva, tá? 6 óbitos dentro da unidade de terapia intensiva por complicações ocasionadas pela internação em terapia intensiva, insuficiência renal, sepsis, sepsis ocasionado por complicações bacterianas, casos de insuficiência cardíaca também relacionados, tá? Por complicações, e um dos pacientes desses 7 se recuperaram e receberam alta, tá? Como já relatado previamente, você teve um óbito após a análise do estudo de um paciente que já possuía uma cardiopatia conhecida, que era uma insuficiência mitral importante, inclusive com indicação de cirurgia, tá? Onde esse paciente se recusava a realizar tanto o tratamento da parte cirúrgica quanto o acompanhamento clínico regular, veio a falecer na nossa unidade quando nós solicitamos a transferência para fazer uma reavaliação. Fato mais importante do desfecho secundário, quando você fala a respeito de sintomas e eventos adversos relacionados à utilização da medicação, a tolerabilidade foi extremamente elevada. Sintomas ou eventos adversos associados à utilização do medicamento foram muito pequenos. Então, os pacientes toleraram muito bem a utilização da medicação, pouquíssimas complicações, pouquíssimos eventos adversos sendo relacionados à utilização da medicação. Uma segurança muito grande na utilização intra-hospitalar, uma vez que você tinha toda a monitorização sendo feita através de exames regulares. E mesmo quando o paciente já possuía um valor de função hepática limítrofe, mesmo com a utilização
do Azivudine, ele se mantinha em faixas aceitáveis, mantendo a segurança da utilização. Tá? Pacientes que abandonaram o tratamento durante o procedimento, durante todo o período de estudo, foi um apenas, mostrando uma alta eficiência, né, da busca pela adesão ao tratamento durante o estudo. Tá? Não houve nenhum participante que retirou o seu termo de consentimento, todos permitiram a utilização dos seus dados para análise, para estudo. Tá? O tempo de utilização dos medicamentos foi de 14 dias e a adesão ao tratamento da população analisada foi de 99,45% dos dos resultados. Tá? Então, o que a gente pode verificar nesse gráfico, nessa análise, é uma tolerância muito elevada à medicação, ou seja, uma medicação com pouquíssimos eventos adversos, com pouquíssimas complicações na sua utilização, uma eficiência elevada quando se trata de avaliar o desfecho final, né, que é a melhora clínica do paciente, o não óbito, quando você avalia a melhora clínica, quando você reduz a carga viral, principalmente analisado de forma mais criteriosa pelo ddPCR. Então, acho que tudo isso mostra a segurança da medicação e, principalmente, a tolerabilidade, a eficiência mediante as cepas a qual a população foi exposta à época do estudo. Foram 3 cepas analisadas e a utilização da medicação mediante essas 3 cepas, o resultado final foi praticamente o mesmo, ou seja, mostrando a eficiência independente da cepa presente no ambiente, tá? E mesmo com uma redução do número de amostra da população analisada, você tem uma eficácia muito grande frente ao placebo em relação à utilização do Azivudine. Em relação à farmacovigilância, uma vez que na época do estudo as vacinas não estavam disponíveis para todos, conhecia-se muito pouco sobre a doença e um tratamento eficaz, a taxa de agravamento e mortalidade era alta, as cepas prevalentes eram as cepas alfa e gama, o gerenciamento do risco e suporte adequado levou à decisão de uma monitoria médica 7 dias por semana, 6 horas por dia, na enfermaria que era exclusiva do estudo. O corpo clínico passava a visita pela manhã, o investigador principal olhava as prescrições e solicitações, à tarde a monitoria médica fazia a verificação documental e buscava os eventos adversos. Também faziam parte a equipe multidisciplinar, que era composta por fisioterapeutas, psicólogos, enfermagem e investigador, em conferência com a família do participante. Assim, com uma atenção maior, o participante se sentia mais seguro, como todos que trabalhavam na pesquisa. Diariamente, o paciente tinha a visita médica pela equipe e eles monitoravam tanto o paciente clinicamente como os exames. E na parte da tarde, a monitoria médica reavaliava os dados, tanto da parte clínica como laboratorial, e se houvesse alguma discrepância ou algo suspeito ou algo relatado como possível evento adverso, esse paciente era feito contato com ele, tanto pela monitoria também, onde relatava alguma relação com algum evento pregresso, com alguma patologia pregressa, se poderia ter relação com isso, para descartar outras coisas. Tudo isso para manter a segurança do paciente, principalmente no momento que não se conhecia muito sobre a doença. A enfermaria Covid era composta por 27 leitos, dos quais 4 leitos eram de isolamento. Após o primeiro RT-PCR negativo, o participante de pesquisa ficava isolado para não correr o risco de uma nova contaminação. No dia seguinte, era feita uma nova coleta de suave para confirmar que a carga viral desse participante de pesquisa tinha negativado e assim avaliar os critérios de alta. A enfermaria possuía uma sala de emergência para dar suporte caso algum participante de pesquisa agravasse.
E o centro de alta complexidade fazia as análises dos suaves coletados. Nossa equipe médica era composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e monitores médicos, para dar suporte 24 horas por dia a esse participante de pesquisa. Diariamente, os participantes de pesquisa eram monitorados várias vezes ao dia. Avaliava-se sinais vitais, sintomas, oximetria de pulso e glicemia. A cada 48 horas, o participante de pesquisa era submetido a uma bateria de exames, dentre eles RT-PCR, exames bioquímicos, tomografia, eletrocardiograma, hemograma completo, função da coagulação, VHS e fósforo na urina. 15 dias após a alta do participante de pesquisa, ele retornava para o acompanhamento ambulatorial com o médico. Ele também era submetido a uma nova bateria de exames, entre eles RT-PCR, eletrocardiograma, tomografia e exames bioquímicos para avaliação completa do estado de saúde.